Tem coisa que a gente encontra quando não estava procurando e que muda tudo. Eu só fui abrir aquela gaveta porque me deu vontade. Era uma tarde qualquer, mas dentro dela tinha um lenço antigo, bordado à mão, com iniciais que ninguém daqui da família jamais teve. Um lenço que parecia querer contar uma história que ficou esquecida por décadas. A partir dali, nada mais foi igual. Comecei a escutar silêncios que eu não ouvia há muito tempo. Reencontrei pessoas que eu não via desde menina. Descobri um segredo costurado ponto por ponto e, no fim, entreguei algo que não era meu, mas que completou o coração de outra pessoa. Se você já teve a sensação de que um objeto antigo te chamou, esse vídeo é para você. Vem comigo descobrir o mistério do lenço bordado. Aperta o play, se acomoda aí com um café quente e se essa história tocar teu coração, deixa um comentário no fim. Eu vou adorar saber. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas às vezes parece que os objetos chamam a gente. Aqui em casa tem um armário azul antigo. Antigo de verdade. Era da minha mãe. Fica na sala até hoje, encostado na parede perto da janela. Nunca saiu do lugar. É um desses móveis que a gente não se desfaz. Mesmo que o tempo passe, mesmo que o verniz vá embora e a madeira reclame com os estalos de madrugada. A pintura já está gasta, descascando nas quinas. Tem uns arranhados de quando as crianças corriam por aqui com um brinquedo na mão. Eu mesma pintei ele de azul claro num verão antigo, achando que estava renovando a casa. Agora a cor está esmaecida, mas eu gosto assim. Parece que ele guarda a alma do tempo. Naquele dia, não era faxina nem arrumação. Era uma vontade de abrir. Só isso. Abri as portas, dobrei de novo uns panos de prato que nem precisavam ser dobrados. Mexi nos retalhos guardados em saquinhos de plástico, pedaços de fita, um botão que caiu de algum vestido que já nem existe. Coisas sem urgência, mas cheias de história. Foi quando puxei a última gaveta, a de baixo. Aquela que range para abrir e precisa de um jeitinho no puxador. No fundo dela, por baixo de um guardanapo de crochê desbotado, tinha um tecido diferente. Tirei com cuidado. Era um lenço de tecido fino, desses que não se vê mais por aí. Dobrado em 4 com a delicadeza de quem sabia dobrar as coisas para durar. Abri com calma. Era bordado à mão. A linha usada era de um tom de vinho envelhecido. E num dos cantos, bem pequeno, tinha 2 letras. M.A. Eu franzi a testa na hora. M.A. Aqui ninguém tem essas iniciais. Nem eu, nem minha mãe, nem minha avó. E olha que a gente guarda tudo, viu? Se tivesse sido dela, da mãe ou da avó, eu ia saber. Peguei o lenço nas mãos, levei perto do rosto. Tinha aquele cheiro de coisa que ficou muito tempo guardada. Mas não era mofo, não. Era cheiro de tempo, de lembrança quieta. E foi aí que o silêncio da casa pareceu mais espesso. Como se o lenço tivesse trazido junto alguma história que ficou presa ali, esperando para ser contada. Me sentei na cadeira de balanço, com ele no colo. O sol da tarde vinha pelas frestas da janela e batia em cima da mesa, esquentando as tábuas de madeira. Fiquei ali um tempo, sem fazer nada, só olhando, tocando o bordado com a ponta do dedo. Tinha alguma coisa naquele ponto caseado, uma firmeza melancólica, uma tristeza que parecia costurada ali. E então, sem querer, veio na minha cabeça a imagem da dona Durvalina. Ela morava na casa ao lado quando eu era menina. Costureira de mão cheia. Fazia vestidos de batizado, toalhas rendadas, consertava o mundo com linha e agulha. Eu me lembro dela sentada na varanda, os olhos miúdos, mas atentos. Sempre com um vestido de algodão florido, o cabelo preso num coque baixo, a boca fina e séria. Era uma mulher calada, mas a gente sentia que ela carregava alguma coisa no peito. Lembro que minha mãe dizia que ela tinha perdido uma filha pequena. Eu, criança, não entendia direito o que isso significava, mas me marcava o jeito como ela suspirava, como se estivesse sempre esperando alguém chegar
e não chegasse nunca. E me ocorreu, ali na cadeira de balanço, segurando aquele lenço, que talvez aquelas iniciais fossem dela, ou de alguém ligada a ela. E esse lenço tinha vindo parar aqui. Como? No outro dia fui até a vila, a pé mesmo, devagar. Aproveitando a sombra dos ipês floridos que tinham começado a amarelar o chão, fui perguntar se alguém da família da dona Durvalina ainda morava por perto. A moça da padaria me disse que sim, que a neta dela, a Lucinha, ainda vivia aqui na cidade, num bairro não muito longe. Ela é boa moça, disse a moça da padaria. Trabalha na escola, acho. Eu agradeci e voltei para casa, com o coração meio acelerado. Mas não era pressa. Era o sentimento de que alguma coisa tinha sido tocada. Antes de ir atrás da Lucinha, resolvi procurar mais aqui, porque casa antiga, minha filha, casa antiga tem memória nas frestas. Voltei pro armário, tirei tudo da gaveta. No fundo, colado na madeira, encontrei um papel fininho, uma folha de caderno dobrada muitas vezes. Quando abri, vi que era um bilhete escrito com letra redonda, tremida. Dizia assim: se um dia encontrarem, entreguem a quem souber a história, porque eu já não posso contar. A folha não tinha assinatura, mas o lenço estava dobrado do mesmo jeito. Ali eu soube, esse lenço queria ser devolvido ou descoberto, e eu aceitei o chamado. Foi assim que tudo começou. Eu passei a noite acordando e dormindo, dormindo e acordando com aquele bilhete na cabeça. Entreguem a quem souber a história. Eu pensava, mas quem é que vai saber a história de um lenço perdido há tanto tempo? A gente às vezes acha que certas memórias viraram pó, mas elas só estão esperando um fio para se puxar. E quando puxa, elas vêm todas, como se nunca tivessem ido embora. Na manhã seguinte, fiz café bem cedo. Coloquei na xícara de florzinha que eu guardo só para mim. Peguei o lenço e o bilhete, enrolei num pano e coloquei na bolsa. Fui atrás da Lucinha. Fazia mais de 20 anos que eu não via ela. A última vez acho que foi na missa do 7º dia da mãe dela. Tava de luto, bem quieta, com os olhos baixos. Lembrei que ela era doce na época de menina. Vivia indo buscar pão pra avó, com aqueles lacinhos no cabelo e os sapatos sempre torto de um lado. Quando cheguei na rua onde me disseram que ela morava, fiquei parada um tempo na calçada. Era uma daquelas casas novas, sem cerca, com plantas em vaso na entrada. Tudo muito arrumadinho. Bati palmas. Quem abriu o portão foi uma mulher de rosto calmo, cabelo preso com presilha, avental com estampa de morango. Dona Nicolina? Ela perguntou, com um sorriso pequeno. Sou eu mesma, minha filha. Você é a Lucinha? Sou sim. Nossa, quanto tempo. Entra. Entrei devagar, com aquele respeito que se tem por casas alheias. A sala era simples, mas tinha cheiro de bolo, coisa boa, cheiro de casa viva. Desculpa chegar assim sem avisar. Eu disse, me sentando no sofá de tecido florido. Mas me apareceu uma coisa aqui que eu acho que talvez seja da sua avó. Ela franziu a testa, curiosa. Sentou-se do outro lado, com as mãos cruzadas no colo. Tirei o pano da bolsa, desembrulhei devagar, mostrei o lenço. Ela não disse nada por um tempo. Só olhou. M.A. ela leu em voz baixa. Eu encontrei isso numa gaveta do armário lá de casa. E junto, um bilhete. Entreguei também o papel. Ela abriu, leu, passou o dedo em cima da frase como quem queria sentir o peso das palavras. Eu conheço essa letra, disse baixinho. É da vovó. O silêncio tomou conta da sala por um instante. Só o relógio na parede fazia som. A senhora sabe o que essas iniciais querem dizer? Perguntei. Ela balançou a cabeça, devagar, não com certeza. Mas tem uma história. E foi aí que ela começou a contar. Minha avó teve uma irmã mais nova. Chamava-se Mariana. Pelo menos é o que diziam.
Era daquelas histórias que não se falava muito. Diziam que ela morreu cedo, tuberculose ou coisa parecida. Mas a vovó guardava um retrato escondido, um retratinho miúdo daqueles de caixinha de prata. Quando eu era pequena, vi ela segurando uma vez, chorando. E essa Mariana seria M.A., talvez. Mariana de Almeida. Era o sobrenome delas. Mas como esse lenço foi parar na minha casa? Lucinha ficou em silêncio por uns segundos. Depois levantou e foi até um móvel na sala. Abriu uma caixinha. Voltou com algo nas mãos. Olha isso, era uma foto, em preto e branco, bem antiga. 3 mulheres. Uma era a dona Durvalina, bem nova. A outra parecia ser Mariana. E a terceira? Essa sou eu? Perguntei assustada. Acho que sim. Isso aqui foi tirado na frente da casa da senhora. Fiquei olhando aquilo com o coração disparado. Eu não lembro dessa foto. Talvez a senhora fosse muito pequena. Mas por que eu estaria com elas? Talvez porque sua mãe conhecia minha avó. Talvez porque a senhora foi testemunha de alguma coisa que só agora quer ser lembrada. O lenço parecia mais pesado na minha mão. Lucinha, será que a gente pode conversar mais sobre isso? Ver se a gente encontra mais alguma coisa, alguma carta, alguma pista? Podemos sim, dona Nicolina. A senhora me dá licença de ir buscar umas coisas no quartinho da vovó? Claro, ela levantou. Eu fiquei ali, sozinha, com o lenço no colo, como quem segura um segredo antigo. Eu não sabia ainda onde aquilo ia dar, mas sentia que tinha sido escolhida. E quando a gente é escolhida por uma história, o único jeito é escutar até o fim. Já aconteceu de uma história antiga se revelar na sua frente sem aviso? Um objeto, uma carta, uma lembrança? Se sim, escreve aqui embaixo ou deixa só um eu também. Vou adorar saber o que o tempo deixou para você. A Lucinha saiu da sala e sumiu pelo corredor. Eu ouvi o barulho da chave girando numa porta que parecia não se abrir há tempos. Depois, o rangido lento de dobradiças enferrujadas. Eu fiquei ali no sofá florido, com o lenço ainda nas mãos. Mas o pensamento, esse já tinha ido embora há muito. Fiquei lembrando da dona Durvalina, sentada com sua cestinha de costura no colo. Ela sempre me dizia: cada ponto é um segredo, menina. Costura direito, senão a alma escapa. Naquela hora, eu comecei a entender que talvez ela falasse sério. Lucinha voltou e me chamou. Dona Nicolina, pode vir. É só não reparar na bagunça. Me levantei devagar e fui seguindo ela pelo corredor. A porta aberta dava para um quartinho pequeno, de teto baixo e cheirinho de madeira antiga. Tinha uma janela coberta com cortina de renda, onde a poeira dançava no feixe de luz. No canto, um baú de couro velho. Ao lado, uma cômoda estreita com espelho oval e marcas do tempo. Era como entrar num lugar onde os ponteiros tinham parado. Lucinha se abaixou e abriu o baú. Dentro, tudo enrolado em papel de seda ou guardado com pano de prato antigo. A vovó era muito cuidadosa. Guardava até a fita do cabelo da primeira comunhão da minha mãe. Ela foi tirando as coisas devagar, uma por uma. Eu me aproximei do espelho da cômoda. Estava opaco, sem reflexo nítido, mas era como se por trás do vidro morasse o tempo. Aqui, disse Lucinha, baixinho, puxando uma caixinha de metal escurecido. Dentro tinha várias cartinhas dobradas, umas mais amareladas que outras, a maioria sem envelope. Todas com caligrafia miúda e firme. Lucinha começou a ler uma delas em voz alta. Querida irmã, espero que a costura esteja te ajudando a passar os dias. Ela parou. Assinado. Mariana. Eu senti um arrepio na nuca. Então ela existiu mesmo, sim. E olha essa outra. Lucinha passou a mão entre os papéis, separando uma folha com manchas de lágrima antiga. Durvalina,
Eu não vou conseguir me esconder por muito mais tempo. Mamãe anda desconfiada. Mas o lenço, aquele lenço que você me deu, eu nunca deixei de levar comigo. Ele é minha coragem. Ficamos em silêncio. Ela fugiu de casa? Arrisquei perguntar. Pode ser. Talvez tenha engravidado, talvez tenha sido expulsa, ou talvez só tenha amado alguém que não podia. A Lucinha olhou para mim com os olhos úmidos. A senhora acredita que um lenço pode guardar tudo isso? Eu acredito que ele pode guardar a vontade de contar. E que quando a hora chega, ele se deixa encontrar. Continuamos vasculhando o baú. Achei uma fita bordada com as mesmas iniciais. M.A. Mariana de Almeida. Dissemos juntas. Lucinha, você já mostrou isso para alguém da família? Não. Nem minha mãe mexeu muito aqui depois que a vovó morreu. Ela tinha medo de remexer tristeza. Às vezes é preciso abrir a caixa da dor para libertar a memória. A senhora acha que essa história pode ser contada? Não só pode, como deve. Voltamos para a sala com a caixinha e os papéis. A luz da tarde já vinha mais baixa, dourando tudo. A gente se sentou de novo, mais próximas. Ficamos combinando de escanear as cartas, guardar em plástico, montar uma pasta. Eu queria mostrar isso para minha filha, disse Lucinha, para ela saber que teve uma tia-avó valente, que mesmo no silêncio ela deixou marcas e que teve uma avó que soube guardar. Ela sorriu. E uma senhora que soube escutar. A gente escuta quando aprende a ouvir sem medo, minha filha. Naquela tarde, entendi que o lenço não era apenas um objeto perdido, era um chamado, um pequeno pedaço de pano pedindo para ser ouvido. E quando a gente escuta com o coração, a história se desenrola sozinha. Foi assim que eu e a Lucinha começamos a costurar, juntas, a memória da Mariana. No dia seguinte, o céu amanheceu encoberto, daqueles dias em que a luz do sol parece guardar respeito. Eu e a Lucinha combinamos de fazer uma visita à antiga casa da dona Durvalina. A casa ficava ali mesmo, na mesma rua onde eu cresci. Era vizinha da casa da minha mãe. E foi por isso que, quando minha mãe faleceu, eu fiquei com os 2 terrenos. Um ficou comigo. O outro ficou fechado, esperando o tempo passar. A chave ainda estava comigo, dentro da caixinha de chavelha, onde eu guardo chave antiga, botão solto e algumas promessas esquecidas. Quando coloquei a chave na fechadura da porta de madeira escura, senti um arrepio. Fazia anos que eu não abria aquela porta. A casa estava inteira, mas quieta, muito quieta. A poeira no chão desenhava pegadas invisíveis. O ar tinha cheiro de telha, de tempo parado, de silêncio profundo. Lucinha entrou com cuidado, como quem pisa num templo. Aqui era a sala, né? Ela perguntou. Era. E ali o quartinho dela de costura. Abrimos as janelas, uma por uma. A luz foi entrando tímida, revelando os móveis cobertos com lençóis, a cadeira de palhinha trançada, a mesinha baixa com uma chaleira ainda no lugar. Eu fui direto ao quartinho dos fundos. Era ali que a dona Durvalina passava os dias, costurando em silêncio. Tudo estava do jeito que ela deixou. Um carretel de linha ainda preso na máquina, uma caixinha de agulhas enferrujando sobre a prateleira, e no canto um armário pequeno com vidro fosco na porta. Dona Nicolina, chamou Lucinha. Olha isso aqui. Ela estava perto da parede, onde havia um crucifixo antigo. Abaixo dele, uma moldura de madeira, coberta por uma camada de poeira espessa. Limpei com a palma da mão. Dentro da moldura havia uma fotografia antiga, a mesma que Lucinha tinha mostrado no dia anterior, mas com um detalhe a mais. Dessa vez havia 4 mulheres. A 4ª mulher, bem à esquerda, estava borrada, como se tivesse sido propositalmente apagada com lápis ou carvão. Será que essa era a Mariana? Lucinha murmurou. Eu assenti com a cabeça, devagar. Apagaram ela da foto, mas não da história. Fomos até o armário de vidro.
Dentro havia tecidos empilhados, alguns livros velhos e uma caixa de madeira. Era uma caixa de costura, mas com um fundo falso. E quando abrimos, encontramos o que parecia ser um pequeno diário, capa de tecido costurado à mão. Lucinha folheou as primeiras páginas com cuidado. Olha, é dela! Era a letra da dona Durvalina. Ali ela contava sobre a irmã, sobre como Mariana se apaixonou por uma mulher que trabalhava com elas, uma professora nova da escola rural. Não sabiam, não podiam saber. Papai teria matado. Mamãe chorava só de pensar. Mas Mariana era a coragem viva e eu tentei proteger. Dei a ela um lenço com minhas iniciais para que ela levasse sorte. Ela disse que ia costurar outra vida e foi embora. Lucinha fechou o caderno com as mãos trêmulas. Ela amou e teve que sumir para isso. E a irmã protegeu e deixou tudo isso guardado, como quem espera que um dia alguém encontre. O silêncio voltou a nos cercar. Lucinha, posso te fazer um pedido? Pode sim. Deixa esse lenço contigo. Ele pertence a vocês, a história de vocês. Ela hesitou, os olhos marejados. Mas foi a senhora quem encontrou. E foi ele quem me encontrou. Agora é ele quem quer voltar. Ela pegou o lenço com cuidado, apertou contra o peito. Eu prometo que vou contar essa história para minha filha e vou guardar esse lenço como se fosse um mapa. É o que ele é. Um mapa de volta para quem a gente é de verdade. Quando saímos da casa, o céu ainda estava cinza, mas parecia mais leve. Tranquei a porta com firmeza e coloquei a chave no bolso. Vai fazer o que com essa casa agora, dona Nicolina? Lucinha perguntou. Eu pensei um pouco. Acho que tá na hora de abrir ela para a vida de novo. Quem sabe virar um lugar para bordar histórias antigas ou para ouvir histórias novas. Lucinha sorriu. Acho que a vovó ia gostar disso. Eu também acho. E assim, entre uma fotografia apagada, um caderno escondido e um lenço bordado, a história de Mariana começou a reaparecer no mundo. E eu só fui o fio que puxou a linha. O resto foi o tempo quem costurou. Quando cheguei em casa naquele dia, ainda com a roupa de sair, sentei na beira da cama e fiquei ali um tempo. Olhando para o nada, mas pensando em tudo. Mariana, Durvalina, o lenço, as cartas. Era como se todas aquelas mulheres, mesmo as que eu nunca conhecia agora, caminhassem comigo pela casa. Como se a história delas tivesse se enroscado na minha. Eu pensei, e se aquela casa pudesse voltar a respirar, não como era antes, com silêncio e lembrança guardada, mas como um lugar vivo, onde outras pessoas pudessem sentar, tomar um café, contar suas histórias, costurar suas dores. No outro dia, bem cedo, peguei a chave de novo e fui até a casa da Durvalina. Levei uma vassoura, um balde, sabão de coco, 2 panos velhos e um rádio pequeno. Comecei abrindo as janelas, uma a uma. O ar da manhã entrou como quem pedia licença. A poeira se levantou primeiro, depois se assentou em silêncio. Liguei o rádio baixinho. Tocava uma música antiga, daquelas que tem cheiro de fogão a lenha e cabelo trançado. Fui varrendo cada canto com cuidado, como se pedisse desculpa à casa por ter ficado tanto tempo em silêncio. O chão rangeu embaixo do meu peso. Passei pano, troquei as cortinas de renda por outras mais limpas. Recolhi papéis velhos, retirei as teias de aranha com um galho de goiabeira. E a casa foi mudando diante dos meus olhos. No final da manhã, Lucinha chegou com 2 sacolas de quitanda. Trouxe broa, bolo de milho e café coado na hora. Agora sim essa casa vai se lembrar do que é viver, eu disse, sorrindo.
Ela entrou e começou a me ajudar. Abrimos o armário, escolhemos 2 xícaras antigas, lavamos com água morna e ali, sentadas à mesa, com cheiro de café e broa quentinha no ar, começamos a sonhar. E se a gente fizesse encontros aqui, eu disse. De quê? De quem tem história. Quem quiser contar, ou bordar, ou lembrar. Gente que às vezes só precisa de alguém para escutar. E o nome? Fiquei pensando. Olhei para o lenço dobrado no canto da mesa, dentro de uma moldura de vidro simples que tínhamos preparado. Casa do Lenço Bordado. Lucinha sorriu. Um nome que já carrega uma história e que pode abrigar muitas outras. Nos dias seguintes, começamos a espalhar a ideia. Falamos na padaria, na igreja, na escola, no salão. Fomos dizendo de boca em boca. A antiga casa da Dona Durvalina vai reabrir para café, conversa, costura e lembrança. As primeiras pessoas chegaram tímidas. Uma senhora trouxe um bordado que tinha começado na juventude e nunca mais tocou. Um senhor viúvo apareceu com um maço de cartas que a esposa escreveu antes de falecer. Uma neta levou a avó que não falava muito, mas cantava modinhas antigas. Cada um chegou com um pedaço de história na mão. E a casa acolheu todos eles. Eu preparei o cantinho do chá, levei minhas xícaras de florzinha, coloquei mantas limpas nas cadeiras, pendurei o retrato das irmãs agora restaurado, sem ninguém apagado. Um cantinho com livros, outro com tecidos, outro com bilhetes anônimos, para quem quiser deixar recado para si mesmo. Na parede da sala, em letras bordadas, Lucinha pendurou a frase que veio do bilhete. Entreguem a quem souber a história, porque eu já não posso contar. E embaixo, com linha vermelha, mas alguém pode escutar. No fim daquela primeira tarde, sentei sozinha na varanda da casa. O céu começava a se dourar. As andorinhas riscavam o ar como de costume. E eu pensei, a gente envelhece sim, mas o coração da gente, ele só fica velho se a gente esquecer de usá-lo para ouvir os outros. O lenço da Mariana virou símbolo, não de dor, mas de reencontro. E eu descobri que mesmo depois de certa idade, a gente ainda pode começar coisas novas. Basta escutar quando o tempo bate a porta. E abrir. Se você pudesse abrir uma casa assim, para que ela serviria? O que teria lá dentro? Chá, conversa, bordado, música, silêncio? Me conta como seria a sua casa do lenço. Quando a casa foi reaberta, eu achei que viriam umas 5 ou 6 pessoas, no máximo umas 10, sabe? Mas vieram mais. Vieram com passos tímidos e mãos cheias de lembranças. Gente que nunca se permitiu falar e, de repente, sentiu que ali era seguro. A casa do lenço bordado começou a viver de verdade. Tinha gente que só queria escutar. Outros vinham costurar. Tinha quem quisesse escrever, pintar, bordar palavras no pano. Cada um trazia uma história pequena, mas com peso de coisa antiga. E aí, num daqueles encontros de tarde, quando o céu estava meio cor de chumbo e o cheiro do café com canela preenchia tudo, entrou uma moça. Tinha seus 40 e poucos anos, talvez mais jovem, talvez só cansada. Sentou perto da estante e ficou quieta um tempo. Eu me aproximei devagar, como quem não quer assustar, em silêncio. Aceita um chá, minha filha? Perguntei. Ela sorriu, sem mostrar os dentes. Aceito sim, senhora. Levei uma xícara para ela. Camomila com erva doce. Ficamos ali sentadas sem falar muito. Às vezes é isso que falta no mundo, um silêncio que escuta. Depois de um tempo, ela falou. Eu vim aqui por causa do nome. Do lenço? É.
Tem história sua num lenço também? Ela hesitou. Depois assentiu, os olhos marejando. A minha avó bordava lenços. Muitos. Era o que ela fazia para vender. Dizia que cada ponto era uma forma de acalmar o coração. Mas teve um que ela nunca vendeu. Guardava no fundo da gaveta, embrulhado em papel de pão. Você viu esse lenço? Vi, só uma vez. Eu era menina, curiosa. Entrei no quarto dela escondida e abri a gaveta. O lenço era azul bem clarinho, com linha branca, e tinha só uma letra, R. E sua avó contou de quem era. A moça balançou a cabeça. Nunca. Quando eu perguntei, ela só disse: esse é o que sobrou de quem eu amei. Fiquei um tempo olhando para ela. Sentia que o coração dela estava apertado, mas querendo abrir. E por que veio aqui hoje? Porque li numa plaquinha da praça. Casa do Lenço Bordado. Lugar de lembrar e escutar. Ela deu de ombros. E eu tô precisando lembrar. E ser escutada. Naquele mesmo dia, pegou uma almofada e se sentou num canto, onde deixamos tecidos e linhas à disposição. Começou a bordar sem molde. As mãos ainda tremiam um pouco, mas logo encontraram o ritmo. 2 semanas depois, ela voltou com um envelope. Posso deixar aqui? Me perguntou. Claro. Abri o envelope. Dentro, um lenço azul claro com uma nova inicial. V. E uma cartinha dobrada. Para quem vier depois. Para quem também amou em segredo e teve medo. Guardei aquele lenço ao lado do da Mariana. E foi aí que entendi de vez. Os lenços bordados não eram só objetos. Eram pontes. Pontes entre o que não se pôde dizer e o que ainda pode ser ouvido. E a casa. A casa se tornou o lugar dessas vozes. Desde então, já chegaram mais 3 lenços. Um com florzinha bordada no canto. Outro só com a palavra espera. E um terceiro que veio dobrado dentro de um caderno escolar, com um recado escrito por uma neta que encontrou entre os guardados da avó. Não tive coragem de contar para ninguém, mas deixo aqui para que alguém um dia tenha. Eu passo as tardes entre xícaras de chá, conversas baixas e o barulho da agulha atravessando o tecido. Às vezes não entendo tudo o que escuto, mas entendo que estou no lugar certo, porque tem histórias que só florescem onde tem escuta. E a minha escuta, ela nasceu naquele dia em que abri a gaveta do armário azul claro. E encontrei o lenço da Mariana. Desde então, nunca mais parei de ouvir. Tem alguma história na sua família que nunca foi contada inteira? Uma história que todo mundo sussurra, mas ninguém termina? Se quiser dividir, estou aqui para escutar. A vida tem um jeito bonito de costurar encontros. Às vezes a linha vai para longe, dá volta, some no tecido, mas depois de um jeito que a gente não entende, volta a aparecer. Era uma tarde calma na casa do lenço bordado. Tinha pouca gente naquele dia. Uma moça mais nova fazia um bordado colorido. 2 vizinhas trocavam receita de sabão caseiro. E eu estava ali, passando pano na mesa, escutando as conversas, sentindo o cheiro do chá de erva cidreira que fervia na cozinha. Foi então que a porta se abriu devagar. Eu ouvi o rangido, como sempre ouço, mas, naquele dia, foi diferente. O tempo pareceu respirar mais fundo. A mulher que entrou era alta, cabelos curtos grisalhos, óculos pendurados no pescoço e um jeito firme de quem sempre soube se virar sozinha. Quando me olhou, franziu o senho. Nicolina? Eu precisei de uns segundos. Os anos mudam o rosto da gente, mas tem coisa que permanece. Benedita? Ela sorriu. Eu mesma. Mas, minha nossa, quantos anos? Uns 40, pelo menos. Desde que fui embora daqui. Nos abraçamos devagar, como quem precisa reaprender o abraço depois de tanto tempo.
Benedita foi minha colega de escola. Sentava 2 carteiras atrás, vivia com lápis no cabelo e caderno rabiscado de poesia. A gente nunca foi de muita conversa, mas eu sempre admirei o jeito dela. Depois que o pai dela morreu, ela se mudou. Ninguém mais soube muito. Só diziam que tinha ido para a cidade grande, trabalhar, estudar. Sentamos ali mesmo, perto da janela. Como soube daqui? Perguntei. Uma prima me mandou uma foto. Disse que reabriram a casa da Durvalina, que era agora um espaço de memória. Eu não resisti. Peguei o ônibus e vim. Você conheceu a Durvalina? Conheci sim. Pouco. Mas ela parou. Olhou em volta. Viu os lenços emoldurados na parede. Eu conheci a Mariana. Meu coração pulou. Como assim? A Mariana. Ela me ensinou a bordar. Eu tinha uns 14 anos. Ia na casa delas de vez em quando. Era amiga da sobrinha. Um dia a Durvalina não pôde me atender. E a Mariana ficou comigo. Me ensinou a fazer ponto cruz e ponto cheio. Ela fez uma pausa. Eu nunca esqueci. Fiquei olhando para ela, sentindo que havia mais. Benedita, você sabia da história? Não sabia, mas sentia. Ela tirou da bolsa um embrulho de pano claro, desdobrou com calma e revelou um lenço. Era simples, mas delicado. O bordado mostrava 2 letras entrelaçadas. B, M. Eu fiz esse lenço depois que ela foi embora. Era minha forma de lembrar sem falar. Você também a amava? Ela assentiu. Não como se ama uma irmã ou uma professora. Era diferente. Eu era só uma menina, mas ela me olhava com uma gentileza que eu não via em mais ninguém. O lenço dela se juntava aos outros agora. Eu entendi que a casa do lenço bordado não era só um lugar para lembrar, era um lugar para reatar. Benedita ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: Posso deixar esse lenço aqui? Ele já encontrou o lugar dele. Ela sorriu. Sabe, eu nunca contei isso para ninguém. E por que contou agora? Porque alguém, um dia, bordou coragem. E isso me trouxe até aqui. Quando ela se foi, eu fiquei ali sentada, o lenço no colo. Mais uma história que costurava tempo e silêncio. Mais uma linha que se encontrou no tecido da memória. E eu pensei, não é que o passado volta, é que ele nunca foi. A gente é que só agora está pronto para escutar. E eu sigo escutando. Você já reencontrou alguém e descobriu que estavam ligados por algo que nem sabiam? Já viveu um desses encontros que o tempo borda em silêncio? Me escreve. Tô aqui. A gente passa a vida inteira achando que quem ensina é quem já viveu muito. Mas às vezes quem ainda mal começou a caminhar é quem acende as lanternas da lembrança. Foi o que aconteceu quando a Lúcia começou a vir aqui. Não a Lucinha, minha companheira de lenços e memória. Essa era outra Lúcia, pequena, 8 anos, talvez 9, magrinha, cabelo preso em 2 Marias chiquinhas tortas, sempre com as meias escorregando pelo tornozelo. Ela chegou pela mão da avó, Dona Carmen, que veio ver os bordados, os encontros, o chá. Posso trazer minha neta? Ela perguntou no primeiro dia. Ela é quietinha, gosta de desenhar. Pode sim, Dona Carmen. Criança é semente. Toda casa que acolhe uma precisa estar viva. E assim a Lúcia começou a vir. No início, só desenhava. Sentava no chão com folhas e lápis de cor e ficava horas ali, inventando personagens, casas com janelas enormes, árvores que sorriam. Mas um dia, apontou para a parede onde ficam os lenços emoldurados e perguntou: Por que tem tanta letra triste ali? Eu me abaixei até ficar na altura dela. Como assim, minha flor? Essas letras, elas parecem tristes, como se estivessem esperando alguém voltar. Fiquei em silêncio. Nunca tinha pensado daquele jeito.
Às vezes estão mesmo. Ela olhou para mim com a sabedoria leve das crianças. Mas já pensou se quem foi não foi embora? Só ficou quieto? Eu sorri. E se ficou quieto, o que a gente faz? Faz cócega até ele rir. A Lúcia era assim. Trazia perguntas simples que escancaravam janelas velhas dentro da gente. Um dia, ela trouxe um bordado. Era uma árvore tortinha, feita com linha marrom e folhas verdes que pareciam nuvens. No tronco, uma letra E. Quem é E? Perguntei. É meu bisavô. Ele plantou uma mangueira na casa onde minha mãe nasceu. A gente passou na frente outro dia e a árvore ainda tá lá. Lucinha, que estava ao lado, arregalou os olhos. Espera, como é o nome da sua mãe? Cláudia. Cláudia, filha da Helenice? Sim, Helenice, filha da Teresa? Isso. Teresa era neta da Mariana. A Lúcia parou de colorir. Então, a moça do lenço também é da minha família? É sim, minha filha. Lúcia sorriu como quem achou um botão perdido no quintal. Então, posso fazer um lenço para ela também? Claro que pode. Mas posso fazer colorido? Ela ia adorar. E ali, naquela tarde cheia de riso, entendi que o passado não é um lugar que a gente visita só para lembrar. É um jardim. E as crianças que chegam são as flores que nascem das sementes que a gente deixou cair. O lenço da Lúcia foi o primeiro com mais de uma cor. Tinha rosa, azul, verde, amarelo. Tinha uma árvore, um sol e uma palavra no meio. Você. Por que você? Perguntei. Porque eu ainda não sei quem é ela direito. Mas ela foi corajosa. E coragem é de todo mundo. Naquele dia, penduramos o lenço colorido bem no centro da parede. E a casa do lenço bordado brilhou de outro jeito, porque quando o futuro entra pela porta, ele não vem perguntar só o que foi, ele vem perguntar o que pode ser. E com a Lúcia ali, a história da Mariana ficou um pouco mais leve, um pouco mais risonha e um pouco mais nossa. Eu escutei muitas histórias nesses meses. Histórias de amor escondido, de perda antiga, de saudade que nunca teve nome. Guardei cada uma com carinho, mas até agora não contei a minha. Não porque fosse segredo, mas porque acho que até eu mesma demorei muito tempo para entender. A primeira vez que me deram um lenço bordado, eu tinha 17 anos. Era primavera. Mas o céu andava meio cinza. Eu já ajudava minha mãe na venda e quando sobrava um tempinho, bordava toalhinhas para vender nas feiras. Ele chamava-se Daniel. Trabalhava no armazém da esquina, onde entregava mercadoria de bicicleta, com aquele avental azul marinho sempre manchado de farinha. A gente se olhava mais do que falava. Mas, para dois jovens naquela época, só o olhar já era quase um romance inteiro. Um dia, quando fui levar uns pães de queijo para Dona Iolanda, ele apareceu na porta com um embrulho simples de papel de pão. É para você, ele disse, e sorriu. Agradeci sem saber o que dizer. Quando abri, vi um lenço branco, bem dobradinho, com uma flor bordada no canto. Era uma margarida, não tinha nome, nem bilhete. Só aquele gesto silencioso. Guardei o lenço numa caixa de madeira que ficava no alto do armário do meu quarto. Nunca usei. 2 semanas depois, ele sumiu. Disseram que o pai o mandou para a cidade grande para trabalhar com um tio e que não voltaria mais. Nunca mais soube dele. Anos depois me casei. Tive filhos. A vida seguiu, mas o lenço ficou. E às vezes, quando arrumava o armário e ele aparecia entre as coisas, meu coração ainda batia diferente. A margarida bordada nunca desbotou. Um dia, lá pelos meus 40 e poucos anos, pensei em jogar fora. Achei que era tolice guardar lembrança de um amor que não foi.
mas não consegui. Guardei de novo. E ele ficou comigo. Quando encontrei o lenço da Mariana, quando montei a casa, quando penduramos cada história na parede, percebi que o meu lenço ainda não tinha lugar, porque ele não era triste, nem incompleto. Era só simples, um gesto de afeto interrompido, mas bonito, e também merece ser lembrado. Hoje decidi trazer o lenço com a margarida. Encaixilhei com papel claro ao fundo e escrevi abaixo uma frase só minha. Nem tudo que termina foi perdido. Coloquei na parede da sala, ao lado do lenço da Lúcia. Ninguém me perguntou quem era, mas também ninguém precisou. Às vezes, basta ver a flor bordada para entender. À noite, enquanto trancava a porta da casa, senti uma leveza boa. Como se eu tivesse tirado um sapato apertado que usei por tempo demais. E pensei, até eu tinha um lenço a ser bordado. E agora está no seu lugar. Existe um carinho antigo aí dentro de você, guardado como um lenço que ninguém mais viu? Se quiser contar ou só dizer, guardei também, eu vou ler com o coração aberto. Hoje eu passei um tempo sozinha aqui. A casa estava vazia. Só eu e o silêncio bom das coisas que já foram ditas. Fiquei sentada olhando cada lenço na parede. Cada ponto, cada cor, cada palavra bordada. Tem letra que ainda dói. Tem flor que parece sorrir. Tem silêncio. Mas nenhum é vazio. E eu pensei, o que será que a gente deixa no mundo quando vai embora? Não é a roupa, nem o prato bonito do armário. É o que a gente escutou com verdade. É o que a gente acolheu sem julgar. É o que a gente bordou nos outros com gesto simples. A Mariana não voltou, mas a coragem dela, sim. Voltou na Lúcia. Voltou na moça do lenço azul. Voltou na Benedita. E até em mim. Um gesto que parecia esquecido acabou costurando tanta coisa que nem sei como cabia escondido num pano tão pequeno. A vida é feita disso, de tecidos que a gente não vê, mas que unem tudo por baixo. E às vezes, um só ponto que a gente dá. Basta. Hoje, quando fechei a porta da casa, deixei uma vela acesa. Não porque precise de luz, mas porque tem histórias que merecem continuar sendo vistas. E eu aprendi que a gente não precisa terminar as histórias, basta deixá-las em movimento. Se um dia você vier até aqui, talvez encontre meu lenço na parede. E se não encontrar, talvez encontre o seu. Porque cada um de nós tem um bordado escondido, esperando ser revelado. Basta escutar. E deixar o tempo fazer o resto. E se você ficou até aqui comigo, me conta. Você já teve um lenço assim? Uma lembrança que ficou quietinha por anos, esperando a hora certa de aparecer? Escreve aqui embaixo. Ou deixa só uma palavra daquelas que bordam silêncio com carinho. E se essa história tocou o teu coração, compartilha com alguém que você sabe que escuta de verdade. A gente se encontra no próximo conto. Um abraço bordado, Nicolina. Na mesa da avó, o tempo faz morada, com cheiro de fubá e toalha bordada. O café fumegante é canto de amor, e a memória dança no raio do sol. São tempos guardados no som do portão, no riso da avó bate um coração que acende a esperança, aquece o sabor e borda a lembrança nos fios do amor. As mãos enrugadas tecem alegria, com cheiro de infância e sabedoria.
e borda a lembrança nos fios do amor. E quando a saudade bater na cozinha, chame baixinho a avó Nicolina. São tempos guardados no som do portão, no riso da avó bate um coração que acende a esperança, aquece o sabor e borda a lembrança nos fios do amor. E borda a lembrança nos fios do amor.